Vamos estudar um pouco a palavra? Em Tiago 1:22 nos diz assim: lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Então já diz, né, que é para você colocar em prática. E eu vejo assim que hoje, né, no mundo espiritual, eles têm lançado uma frieza tão grande. E o tempo, né, como Jesus disse que abreviaria o tempo no fim dos dias. E ninguém está tendo mais tempo. Então, para estudar a palavra, se eu não estudo a palavra, eu vou colocar o que em prática? O que eu vou estar colocando em prática? Então, eu preciso ser um estudante da palavra de Deus. É como um alimento. Como um alimento. Eu almoço, eu janto, ou às vezes eu faço um lanche à noite. Mas há uma necessidade de se alimentar. Lá em Mateus, diz assim, ó: levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, leve o meu jugo, né? É um jugo. Eu renunciar a mim mesmo e servir somente a Cristo. Nossa, geralmente o povo no mundo fala um jugo é tão pesado, né? Mas quando lá em Mateus Jesus fala, leva o meu jugo, porque para a carne realmente é um peso, porque a carne quer as coisas do mundo e não quer as coisas de Deus. Então acaba sendo pesado, ou eu falo, Jesus, o Senhor me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, do jeito que eu ajo, do jeito que eu visto. Então, desse jeito. Eu não vou carregar jugo nenhum de purificar, se santificar, me libertar. E o que tem a ver, né? Deus é amor, Ele só quer coração. Aí a palavra de Deus vem dizer, naquele grande dia, muitos acham que estão salvos, mas não estão, né? Então, nós precisamos estudar, porque a palavra de Deus, ela é um manual, e ela vai te dizer o que tem que fazer, e ela é bem clara, mas eu não entendo, mas tem linguagem de hoje, Bíblia viva. Pastor, eu não tenho como comprar. Mas o que acontece? Eu, Regina, eu tenho 4 Bíblias baixadas no meu celular. E além disso, eu ainda tenho um Google. Entenderam? Então, Deus não vai dar ninguém por inocente. Pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho 12 horas, 14 horas. Mas ainda você tem a noite inteira. Você tem das 10, das 11, da meia-noite às 6 da manhã, para separar um tempo para Deus. Então, não tem desculpa, a salvação é individual. Vamos continuar? Lá em 1 Tessalonicenses, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, nos diz assim: Deus deseja que vocês sejam santos e puros. Tem que ser santo e puro. Não se envolver com as coisas do mundo. Não sentar na roda dos escarnecedores. O que é roda dos escarnecedores? São ficar no meio dos ímpios, contando piada, né? Falando de bunda de mulher, falando de mulher bonitona,
Pastora, não tem nada a ver, eu não estou pecando. Jesus, ele diz que, né, um discípulo pergunta para Jesus, Jesus, e se a gente adulterar, o que é que vai acontecer? Aí Jesus diz assim, que no Velho Testamento, se você adulterasse, você era morto, apedrejado. Só que agora Jesus diz assim, ó, se hoje, só de você pensar, você já está em pecado. Só de pensar. E se falar? Né? Então, assim, nós precisamos dar prioridade para a palavra. Porque daqui um pouco, Jesus vem, ó, não vai ter mais jeito. Vai pagar na grande tribulação. E eu vou falar uma coisa para vocês, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, desperta enquanto há tempo. Vamos continuar? 1 Tessalonicenses 5:22. Diz assim, afastem-se de toda espécie do mal. Pastora, misericórdia. Eu não faço mal. O que tem de crente fazendo mal? O que tem de crente fazendo mal? Como assim? Quando vocês olham para alguma pessoa e falam, nossa, aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa lá não vai para frente. Você está fazendo mal. Nós fomos fazer uma libertação e o diabo falou na boca daquela mulher assim. A pessoa que estava fazendo a libertação diz, quanto você ganhou para fazer na vida dela? Aí o demônio respondeu assim, ganhei nada. Eles me pedem. Eles me pedem. Porque quando você lança uma palavra sobre a vida de alguém, automaticamente o inimigo está ali para fazer cumprir. Quando eu falo, você não vai para frente, hein, mulher? Aí o inimigo vai lá e faz acontecer. Isso é maldade, bruxaria. Ah, menino, você só faz o que não presta, nunca vai prestar. Aí o diabo vai lá e coloca para ele fazer realmente o que não presta. E ainda ganha uma legalidade para continuar trabalhando na vida daquela criança. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma forma para nos tragar. Está ao nosso derredor. Imagina. Então nós vamos vigiar. A palavra do Senhor diz que é para nós orar e vigiar. Então hoje o crente vem praticando tanta coisa e ele não tem condição de entender ou reconhecer o erro da fala, o erro da ação. Por quê? Porque ele não dá prioridade para Deus. Deus não tem espaço dentro da casa dele. Deus não tem espaço na vida dele para fazer com que ele mude. Por quê? Cada artista, ele segue uma religião. E eu chego na minha casa, eu vou ver um filme para relaxar. Eu vou ver um filme para descansar. E automaticamente, os deuses daquelas pessoas têm legalidade para estar dentro da sua casa. E você ainda deita para ouvi-los. Muitos anos atrás, um crente da Deus e Amor, ele escreveu uma carta. Que a TV seria, eu ainda não tinha televisão na minha casa, seria o sapatinho do diabo dentro da nossa casa. E com alguns anos depois eu falei, uai, gente, só esse aparelho aqui, porque a gente acredita só no que vê, né? Não tem nada. Mas eu assistia com os meus filhos, né? Para ensinar isso que aquilo não pode, isso não pode, aquilo também não pode.
Mas hoje não, hoje os pais, a educação dos filhos é a TV. E a TV, ela vai trazendo uma frieza espiritual. Hoje, estudando o mundo espiritual, eu venho aprendendo nas minhas pesquisas, porque eu trabalho com batalha espiritual já tem quase 20 anos, eu venho aprendendo nas minhas pesquisas que o inimigo, através da TV, ele lança uma frieza no crente. Aí tudo bem, o crente todo dia tem tempo para ligar a TV, mas ele não tem tempo para sentar e estudar a palavra. Ele não tem esse tempo. E aí quem vai agindo na casa dele? Todos esses deuses, todos esses demônios. Ele tem legalidade para entrar. Quando você liga a TV, que tem um jornalista lá que vai começar um programa do jornal. Aí o que ele fala? Boa noite, obrigado por deixar-nos entrar na sua casa, né? Eu lembro que muitos anos atrás, até hoje, eu gosto muito de ouvir a Rádio Paz e aí o pastor Eliseu, a Ceia de Casa, fala assim, obrigada por nos receber dentro da sua casa, né? Que eles entram para falar a palavra de Deus, para pregar. O pastor Eliseu, um homem de Deus. CI de Castro, mulher de Deus. E aí, eu deixo eles entrar dentro da minha casa. Pastor, então a senhora não liga a TV? Ligo, gosto muito de jornal. Mas toda vez que eu ligo a minha TV, eu já falo para esses demônios, dentro da minha casa, as suas religiões não podem entrar. Aqui eu não aceito. No nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que sela. Mas como eu sempre dou prioridade a Jesus, sempre em primeiro lugar, eles não podem agir dentro da minha casa, nem chegar perto, porque a prioridade é do meu Deus. E eu não fico vendo filme. Eu não vejo novela, há anos. Eu gosto de programas de investigação, programas de pesquisas. Amo pesquisa, sou pedagoga, amo pesquisa. Vamos continuar? Lá em Tessalonicenses 4:7 diz assim, ó, porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheio de imoralidade. Um dia nós vamos entrar nisso aqui. Mas para sermos santos e puros. Para sermos santos e puros. Hoje o inimigo, ele cegou os olhos dos crentes. Porque eles acham que não tem nada a ver, que não é pecado, que tudo pode, que Deus quer só o coração. Então eles vêm nadando de braçada, nadando de braçada. Aí o que acontece? Eles vêm pecando cada dia mais. E nas falas já não, os crentes hoje já não falam como crente mais. E tem se ensinado hoje aos jovens uma festa mundana, de evento em evento. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou estudando Isaías. Sabe o que Deus fala? Eu não tenho prazer nessas suas festas solenidade. Você sabe que Deus não entra mais? É festa em novembro, é festa em outubro, para segurar crente. É festa em todo... são festas 12 meses no ano, para segurar o crente. Mas Jesus não entra. Jesus não entra. Porque ele não é para louvar a Deus. Mas são festas para dançar. Eu não estou falando encher do Espírito Santo. A presença de Deus. Não, são festas carnais mesmo, dentro da igreja. O Espírito Santo está longe ali. É festa só para alegrar a carne. Mas a palavra diz, sede puros, sede santos.
Lá em 2 Coríntios, nos diz assim, 7:1. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Terminei de falar. Toda imundícia da carne e do espírito. Porque quando minha carne tem desejo, é imundícia. E automaticamente, quando eu realizo o desejo da minha carne, o espírito também se suja. Precisamos despertar. Naquele grande dia, vamos ser pegos de surpresa. Temos que ter cuidado, porque senão não ouviremos o som da trombeta. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Siga a paz, santificação. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Marcos 9:34. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Negue a si mesmo. Tome a tua cruz e vai. O que é negar a si mesmo? Gente, eu amo dançar. Gente, mas eu gosto de música, mas eu gosto de dançar. Eu era a melhor forrozeira. Eu começava às 7 horas da noite, quando eu tinha 15 anos, até 7 horas da manhã, dançando forró. Amo música, gosto mais de música. Poderia estar até mais nova, mas eu tenho que crucificar minha carne e fazer a vontade de Deus. Eu tenho que crucificar minha carne, renunciar aos desejos carnais, que todo dia luta contra o meu espírito. Entenderam? Então, eu preciso carregar essa cruz, renunciar. Quando nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida, Ele abre nossos olhos para possibilidades maior do que podemos compreender sozinhos. Quando nós damos prioridades a Deus, Ele abre os nossos olhos. Jesus quer que nós entregamos em sacrifício vivo. Que sacrifício é esse? Negar nós mesmos. Resistir à vontade da carne. Resistir aos pensamentos. Porque Jesus fala, pensou, pecou. Pensou, pecou. Então, a minha mente tem que ser filtrada. Um dia nós estávamos fazendo a libertação e eu ouvi um dos demônios dizer, que estava se manifestando, falando assim, que o inferno é entre a nossa mente e Deus. O inferno é entre a nossa mente e Deus. Ela ferve, né? Nossa mente ferve. Só que você tem domínio sobre a sua mente e domínio sobre o seu sono. Não nade de braçada nos sonhos, porque também é pecado, porque você tem domínio de repreendê-lo no nome de Jesus. E Deus também vai cobrar isso. A sua mente é um campo minado. Mas você tem domínio. Filtra o que você vai pensar. Filtra, porque nem o diabo vê o que está acontecendo na sua mente. Somente Deus. Somente Jesus vê. E Ele é quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele quem dá a vida e quem tira a vida. Você entendeu?
Olha aqui. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está escrito 1 Coríntios 17, 18. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o corpo de Jesus? Hein? Porque o Espírito Santo não entra em corpo sujo. Ele não habita em lugar sujo. O que você está fazendo com o templo do Espírito? O que você tem feito com a casa de Deus? A casa de Deus é o seu corpo. Você está colocando ele à exposição? Porque quem veste uma bermudinha mostrando a ponta da polpa é porque quer vender, né? Quem coloca os seus seios à mostra é porque quer vender. Quem coloca as suas coxas à mostra é porque quer vender. Tá usando aquela roupa cavada, aquele decote cavado? Hoje os crentes vão para a igreja de decote, mostrando aqueles seios volumosos. As costas de fora. Tá vendendo? Coloca uma plaquinha também, né? Por quê? O desejo do homem está no olhar. Sabia que o desejo do homem está no olhar? E quando você vai à igreja ou anda na rua mostrando, é porque está querendo vender. Está caçando macho. Pastora, mas a gente não encontra roupa de crente. Hoje, o que tem lugar que vende roupas evangélicas é muitos. E são baratas, muito baratas. A Leg está mostrando volumes. Pronto, quer vender. Está vendendo? Deus vai cobrar de cada um as suas ações. Deus está vendo a obra de cada um. Mas não tem nada a ver. O que a Bíblia fala? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Será que Jesus está habitando aí? Será que o Espírito Santo, esse Espírito maravilhoso? Ai, que delícia a presença dele. Que consolo ele nos traz. Será que ele está habitando aí nessa sujeira, nesse saco de lixo? Claro que não. Purificai os vossos corpos, é templo do Espírito. Já basta as orgias que você pratica. Então desperta, Jesus está às portas. Oh, Deus de glória, aleluia! Ah, Deus de poder e glória, aleluia, aleluia! Cuida do templo do Espírito Santo. Para de se prostituir. Porque quando você veste uma roupa dessa, você está prostituindo. Aleluias, Deus de glória, aleluia. Olha o que a palavra de Deus fala. Este povo me honra com os lábios, mas, porém, o seu coração está longe. A palavra do Senhor diz que toda a terra vai louvar o Senhor. Você acha porque você está louvando a Deus, você vai ser salvo? A palavra de Deus não diz que toda a terra vai ser salva, mas fala que toda a terra vai louvar o Senhor. O seu louvor é do Senhor, mas o seu corpo não está sendo de Deus. Você não está se santificando. Você não está se separando. Você está cheio de lixo, carregando sacos e sacos de lixo. E o Espírito Santo não habita em lugar sujo. E você sabe que é Ele que vai fazer o traslado e nos levar até Jesus? Já pensou? Mas você está com a casa suja. Não tem como levar.
Ó. Desperta. Desperta, desperta. Ora assim, ó, Jesus, tira toda a cegueira dos meus olhos, toda a trave dos meus olhos. Porque você tá com uma trave enorme nos seus olhos. E você não acredita que não vai ser salvo. Tá acreditando, né? Pois é, cuidado. Purifica o templo de Deus. Purifica o templo de Deus. Porque o Espírito Santo não vai conseguir te levar. De tanto lixo que tá a sua carcaça. Desperta. Toda a terra vai louvar a Deus. Mas só alguns vão ser salvos. E quem é? Os fiéis.